porque tem a questão de Taiwan, que a gente pode falar do que você quiser, Uhum. mas é o seguinte, a China se preparou. Então, quando o Trump assumiu, eu sou cidadão americano, né? No primeiro mandato dele, ele falava assim da China: nós não podemos deixar que os chineses continuem a estuprar os Estados Unidos. Aí ele falava um tema verdade, mais pernicioso, que era: a China controla o valor da sua moeda e por isso consegue exportar tanto. Aí ele falava aquela coisa maluca, que o chinês roubou o emprego do nosso. Por isso que não tem fábrica, por isso que você tá desempregado, que o seu emprego foi pra China. Então eu achava que ele tava sendo populista. E que talvez não tivesse grandes mudanças do status quo entre Estados Unidos e China. Só que quando ele ganha, e a sociedade americana é tão polarizada quanto a brasileira, talvez mais, cara, eu percebo que os republicanos e os democratas, no assunto China, não tinha. Eles concordavam. Uhum. E começou coisa muito séria, muito forte. Então, ali em 2018, de todo o superávit chinês, então tudo que a China exporta, menos o que ela importa, de mais de $1 trilhão o ano passado. Em 2018, mais da metade vinha só de um país, dos Estados Unidos. No ano passado, só foi 30%. Então, o chinês já está se preparando para esse decoupling, para essa separação que a China e os Estados Unidos tinham há muito tempo. E exportação para os Estados Unidos só representa uns 2, 3% da economia chinesa. Então, o que aconteceu foi que na eleição, do fim do primeiro mandato do Trump, competição ali eleitoral com o Biden, logo no comecinho da campanha, ele chamava o Biden de Beijing Biden. Falava, esse cara de esquerda aí, ele é alinhado com os chineses. E aquilo meio que pegou. E rapidamente o Biden, pra mostrar que ele não era Beijing Biden, ele pegou ainda mais pesado do que o Trump com a China. Uhum. E aí teve todo aquele período do Biden, volta o Trump. E pra muitos da elite chinesa, eles entenderam que o assunto China nos Estados Unidos tá dada a estratégia. É separar, é reduzir. E eles veem o Trump como, vários deles falam isso. Eles falam, cara, o Trump é uma bênção pra nós, porque ele vai romper os acordos que foram feitos ao longo desse último século, e o mundo vai ver um vácuo e vai falar, cara, peraí, não dá pra confiar nos americanos, naqueles caras, como é que eu faço? E aí a China, ao longo prazo, consegue ganhar mais poder. O Trump vai acelerar esse processo. Que a China, talvez o grande mérito, né, de uma nação milenar e que não tem que lidar com eleição de 4 em 4 anos, é que ela consegue fazer planos de mais de longo prazo. Então, para a China, a paciência, né, até no mundo dos investimentos, a gente fala que o mercado financeiro é a transferência do recursos dos impacientes para os pacientes. Nesse jogo geopolítico, a China é talvez o player mais paciente de todos, né? E aí a China vem. Por que eu tô vendo tanto. Cara, eu não sei se isso é verdade, mas me falaram que teve um mês esse ano que 2/3 de todos os vistos brasileiros no mundo foram feitos num país só, na China. Então o que eu tô vendo no meu dia a dia de chinês querendo vindo, porque a China precisa. Então a China, o shift da economia chinesa é pra continuar sendo a fábrica do mundo e precisa exportar. E daí eles olham os Estados Unidos, vai ser complicado. América do Norte, vai ser complicado. Europa, cara, como é que vai ser a Europa Ocidental? E aí o resto do mundo já tá rolando a chinalização da África. Tem um capítulo no meu livro lá sobre isso, mas resumindo, você quer ver como é que geopolítica é feita? Número 1, segue o dinheiro. Vai seguindo o dinheiro que você vai entender. E número 2, vai lá na ONU, os países votam. Aí olha como é que os países votavam na década de 90. Os Estados Unidos votou, os países africanos corriam atrás. Agora eles votam muito mais alinhados com a China do que com os Estados Unidos. O apetite do dragão é muito inexorável. Eu falei mais de 50% do aço que ele consome, mas ele consome várias das maiores, das principais commodities do mundo. E isso que o mundo precisa entender. Os Estados Unidos têm 2 oceanos e é cercado por 2 países que não rivalizam. Sim, totalmente Se a paciente. gente olhar a geografia da China, a China não produz alimento suficiente para alimentar aquela população. A China precisa necessariamente, a China não produz energia suficiente para garantir o crescimento da economia. Então a China precisa estar com o mundo. E aí a gente olha tudo que está acontecendo e vê que para o Brasil, nós vamos precisar de líderes com um jogo de cintura a lá Estevão, hoje, que consigam fazer negócio com os dois e não se alinhem com nenhum lado. Porque a China olha pro mundo e fala, cara, aqui no Brasil a gente tem esse complexo de vira-lata muito forte, né? Eu fico puto com isso, que às vezes eu tô em algum lugar do mundo, aparece lá um gringo holandês, sei lá, falando, pô, eu estive lá no Brasil, na Copa, foi incrível, uma das melhores viagens da minha vida. Aí o brasileiro fala, isso aí foi porque é a Copa, tava tudo mais seguro, mas se você voltar lá e começa a enumerar os problemas. Aham. Nunca vi um país pra jogar contra tão grande. Um chinês nunca falaria isso. Vai falar com alguém de Israel. Não, Israel é o melhor lugar do mundo, não, bomba, não, isso aqui é. Eu acho incrível esse orgulho pelo país. E eu tenho muito orgulho do Brasil e fico puto com o nego que fala tão mal o tempo todo. Não tem nem gratidão, porque todos nós chegamos aqui, da maioria de nós, né? Meus avós, bisavós, com uma mão na frente e outra atrás, e essa terra deu tudo pra gente. Mas o chinês olha pro Brasil, porque muitas vezes a internacionalização das empresas chinesas não é. O empresário aqui, ele busca o lucro. Se tiver lucro, vamos fazer você quando tá estudando tuas novas linhas de negócio do market makers e tal. Na China, antes do lucro, o cara tem que ter uma boa relação com o partido. Tem que estar alinhado com o partido. Porque se ele não tiver e só tiver lucro, a casa vai cair. Uhum. Então, muitas vezes, a internacionalização é alinhada com os planos de país. Então, essa coisa do Belt and Road Initiative, a nova rota da seda, foi um jeito de eles tentarem organizar. Então, quando os empresários chineses são mandados pro Brasil, o cara vem, o cara fala, porra, 220 milhões de pessoas, uma lei só. Um mercado pulsante, que é bem-vindo. O pessoal, como você falou dos carros chineses, o pessoal compra com... não tem tanto preconceito assim. E aí, você vê o relativismo. Se ele não vier pra cá, ele vai pra onde? Estados Unidos tá ruim, Europa Ocidental tá ruim. Vai fazer negócio na Turquia, vai fazer negócio na Nigéria, vai fazer negócio na Indonésia. Cara, o Brasil... pra esse cara que poderia ser enviado pra um lugar desse, então eu vejo o chinês com um apetite gigantesco e feliz de estar aqui. Então se preparem aí que vocês vão ver cada vez mais